Olá, meu amigo ouvinte do programa O Viver é Cristo. Estamos felizes com a sua presença, com a sua audiência e que realmente nesse momento Deus possa falar ao seu coração e realmente transformar a sua vida de uma vez por todas. E nesse momento nós vamos falar a respeito da importância da fé. Importância da fé. E que realmente nesses 30 minutos algo possa de bom ocorrer na sua vida. Que Deus o abençoe. Que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Olá, meu amigo, mais uma vez eu queria agradecer a sua audiência. E nesse momento, então, nós vamos considerar alguns versículos da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. É a respeito da cura do cego de uma cidade chamada Jericó.
e tem como título a nossa mensagem nesse momento, a importância da fé. Fica conosco e que realmente através da leitura e da meditação Deus fale aos nossos corações. Versículo 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, aquele grande acontecimento, dava louvores a Deus. Que Deus realmente abençoe a sua palavra que acabamos de ler. Aqui nós vemos então uma demonstração de fé, aonde a fé é destacada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos a importância que a fé tem na vida de uma pessoa para transformá-la. E o que nós vemos aqui é uma história que Jesus, ao aproximar-se dessa cidade chamada Jericó, pois Jesus estava a caminho de Jerusalém, nós vemos aqui que quando ele se aproximou dessa cidade, estava ali sentado à beira do caminho um cego, alguém que não podia ver com a sua visão natural, alguém que podia ouvir, poderia falar, podia caminhar, mas não podia enxergar aquele que estava se aproximando dele. E nós vemos aqui então que à beira desse caminho, esse cego pedia esmolas. Já que ele não enxergava, o que restava a ele era pedir esmolas para poder sobreviver. E quando ele ouviu aquele barulho, aquele tropel da multidão que estava ao redor de Jesus, seguindo ele caminho afora até Jerusalém, passando por essa cidade de Jericó, aonde se encontrava aquele homem cego, nós vemos então que aquele homem, quando ouviu aquele barulho, então ele perguntou àqueles que estavam ao seu redor: o que é isso? O que está acontecendo? Quem está se aproximando? E nós vemos que então as pessoas anunciaram, fizeram um anúncio àquele cego, que era Jesus, o Nazareno. Era ele quem estava passando ali perto. Com certeza aquele cego já tinha ouvido falar dos sinais, dos prodígios, dos milagres que Jesus já tinha operado no seu ministério. E nós vemos aqui que quando ele soube que era Jesus que estava ali, passando naquele caminho, perto da onde ele se encontrava, nós vemos aqui que ele não negou esforços para se aproximar de Jesus, para gritar o seu nome, para que ele não perdesse a oportunidade de sentir no seu corpo, na sua alma, o poder de Deus através de Jesus Cristo. E então nós vemos que quando ele ouviu que Jesus estava passando por perto dele, Jesus o Nazareno, nós vemos que então no exato momento, esse homem cego grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 1,
E nós lemos no versículo 1, diz assim a palavra de Deus, preste bastante atenção e você vai entender por que aquele cego chamou Jesus, filho de Davi. Diz aqui no versículo 1 de Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O que nós entendemos aqui? A palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus testifica que Jesus veio da linhagem de Davi. Por isso, seria chamado filho de Davi. E esse homem cego, simplesmente ele poderia querer apenas recuperar a sua vista. Não precisaria ele reconhecer que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias, o Rei, o enviado de Deus para vir a esse mundo. Ele foi prometido lá no passado, se nós lermos no Antigo Testamento, que da linhagem de Davi veria o Salvador, veria o Messias. E quando esse homem ouve falar que era Jesus que estava passando ali, nós vemos aqui que a sua fé foi direcionada totalmente em Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder para transformar o seu estado de cegueira. Não somente a cegueira natural dos nossos olhos, mas principalmente a cegueira espiritual. Porque nós vemos aqui que ele gritou, Jesus, filho de Davi. E quando fala filho de Davi, é um reconhecimento de que Jesus era o Messias, era o Rei que tinha sido prometido no passado para o povo judeu. E nós vemos aqui então que, ao declarar isso e pedir que Jesus, filho de Davi, tivesse compaixão dele, nós vemos que isso causou um constrangimento na multidão. A multidão que estava ao redor de Jesus disse para que ele se calasse. Mas sabe o que esse homem fez? Mesmo sem enxergar com os seus olhos naturais a Jesus, ele gritou ainda mais. Ele quis demonstrar que ele confiava naquele que estava ali perto dele. E talvez nesse momento Jesus esteja perto de você, e eu creio que está. Mas somente está faltando você reconhecer, você colocar a sua fé como aquele homem colocou em Jesus. Talvez Jesus esteja ali e com certeza está com as mãos estendidas para você. Mas você não está gritando, você não está clamando, você não está pedindo para que Jesus transforme a sua vida. E talvez esteja faltando isso. Talvez você esteja dando ouvidos à multidão que pede, cala-te, não chame por Jesus. Mas nesse momento Jesus está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei o peso da sua vida. Jesus não somente quer fazer algo, talvez, para a situação adversa que você esteja passando, mas principalmente, Jesus quer tirar a cegueira espiritual que o próprio Satanás coloca em você. Porque em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E se você ainda não crê em Deus, é porque você é uma pessoa incrédula. Talvez você seja uma pessoa boa. Talvez você possa até temer ao Senhor em certas circunstâncias. Mas não é isso que vai tirar a cegueira espiritual dos seus olhos. Somente quem pode tirar é Jesus Cristo. Mas Ele está esperando um passo seu. Que você possa depositar a sua fé. Que você possa crer que Jesus Cristo é o único que pode realmente curar a sua cegueira espiritual. Por isso da importância da fé. Quando você deposita a sua fé, isso significa que você crê naquilo que você não espera. Naquilo que você espera que um dia vai acontecer. Na convicção de fatos que hoje você não vê, mas do que vai acontecer no futuro, quando Cristo vier buscar a sua igreja. E você faz parte da igreja de Cristo?
Somente faz parte da igreja de Cristo aqueles que hoje, assim como aquele homem, deposita sua fé, crê no Senhor Jesus, na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, quando pede perdão dos seus pecados, pois reconhece que é um pecador e necessita de salvação. Então este homem aqui, ao se deparar com Jesus, ele não deu ouvidos à voz da multidão, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, o Messias, o Rei enviado de Deus, o unigênito do Pai, tem misericórdia de mim. A causa de não sermos consumidos completamente é pelas misericórdias de Deus. E esse filho de Davi pede para que Jesus tenha misericórdia dele. Ele não pediu para que Jesus cure a minha cegueira aqui natural, não. Ele pediu que Jesus tivesse compaixão, derramasse do seu amor sobre a sua vida. Depois ele pede que Jesus tenha misericórdia, para que ele não fosse consumido nos pecados que ele tinha na sua vida, mas ele pede misericórdia. E então Jesus, no exato momento, ele parou e mandou que trouxessem aquele cego até ele. E tendo aquele cego chegado diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Jesus era algo soberano, estava acima de qualquer coisa naquele momento, que eu torne a ver. Foi uma demonstração de fé. E por isso a importância da nossa fé em Jesus Cristo. Ela pode transformar a nossa vida pelo poder de Deus. Para isso temos que dar um passo em direção a Jesus Cristo, como aquele homem fez, não dando ouvidos a vozes contrárias, a ventos contrários, mas dando ouvido àquele que hoje oferece gratuitamente, de graça, a salvação a mim e a você. Essa salvação que um dia eu já alcancei, porque depositei a minha fé na obra redentora que Ele realizou na cruz do Calvário. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, porque Ele se entregou por mim. E da mesma forma Ele se entregou por você. E se nesse momento você clamar para Jesus, Filho de Davi, se você reconhecer que é um pecador, se você reconhecer que você, não crendo em Jesus, está como cego espiritual, está numa cegueira espiritual, está numa incredulidade, como diz lá em 1 Coríntios 4:4, que eu acabei de citar, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz de Jesus Cristo não resplandeça nas nossas vidas. Se você crer que Jesus é o único que pode realmente te salvar, é o único que pode curar você da sua cegueira, com certeza você vai ser um homem transformado, uma pessoa transformada pelo poder de Jesus Cristo. E o que Jesus disse ao ouvir o que aquele homem queria? Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Por isso da importância da fé. Jesus fez aquele homem recuperar a sua vista. Já pensou a alegria que ele sentiu quando ele pôde enxergar com seus olhos naturais o Senhor Jesus que estava à sua frente? Já pensou quando ele pôde ver aquela multidão, as coisas que Deus criou ao seu redor pela primeira vez? E mais que isso, Deus só não curou a sua cegueira natural, como também curou a sua cegueira espiritual, dando vida e vida eterna àquele homem, dando esperança, dando salvação àquela alma perdida, porque imediatamente quando ele se curou da sua visão natural, quando Jesus disse, a tua fé te salvou, diz a palavra de Deus aqui no versículo 43,
imediatamente, num piscar de olhos, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Veja só, uma pessoa para glorificar a Deus é sinal que houve uma transformação na sua vida. E isso ficou registrado aqui. Ele não só foi curado dos seus olhos naturais, mas ele, naquele exato momento, agora começou a seguir aquele que transformou a sua vida. E não somente a seguir, mas a glorificar o nome de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o nosso desejo daquele exato momento, sabe o que é? Glorificar a Deus como esse cego de Jericó, que agora não era mais cego, estava glorificando a Deus. E isso fez com que todo aquele povo que estava ao redor de Jesus, ao redor desse homem que foi curado, que teve um milagre na sua vida, tanto física como espiritual, vendo tudo isso, termina o versículo 43, aqui de Lucas capítulo 18. Aquele povo dava louvores a Deus. Aquele povo reconheceu que Jesus de fato era o filho de Davi, era o enviado de Deus, era o Messias prometido, o rei que poderia reinar sobre todas as pessoas que viessem a crer no seu nome. Então, aquele grito, aquele reconhecimento daquele cego de Jericó, que agora não era mais cego, não só trouxe benefício na sua vida através de Jesus, mas como beneficiou a vida de muitos ali, com certeza muitos ali vieram a crer, porque diz a palavra de Deus que o povo que estava ao redor dava louvores a Deus. Veja como a palavra de Deus pode transformar a minha e a sua vida. Como Deus pode transformar o nosso dia a dia após nós termos um encontro verdadeiro com Jesus, após nós clamarmos o seu nome, após depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Como Ele pode transformar a nossa vida. E mais que isso, nos dar vida eterna. Porque um dia, quando nós partirmos desse mundo, nós temos a certeza de que a nossa fé não foi em vão, mas através de Jesus Cristo nós fomos justificados e temos paz com Deus e vamos viver eternamente ao partirmos dessa terra. Vamos viver eternamente no céu, junto com Deus, glorificando o seu nome eternamente e em uma perfeição total. Que Deus realmente possa continuar falando ao seu coração nesse momento. Que através dessa mensagem que o Espírito de Deus trouxe aos nossos corações, porque é Ele quem dirigiu toda essa mensagem. Eu apenas fui um mensageiro do Senhor Jesus, confiando nessa verdade da sua palavra, confiando que naqueles dias ocorreu de fato essa transformação na vida desse cego de Jericó, na vida daqueles que estavam ao seu redor, e que realmente o Espírito de Deus possa confirmar, possa esclarecer no seu coração a importância de você depositar a sua fé em Jesus Cristo. Não deposite a sua fé em si mesmo, nem em mim, nem nas pessoas que estão ao seu redor, nem em uma religião, mas deposite a sua fé como esse cego de Jericó depositou em Jesus Cristo. Não perca a oportunidade. Jesus está pertinho de você. Basta você depositar a sua fé e realmente Deus transformar a sua vida, te salvar para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe. Obrigado pela sua compreensão, por esse tempo que você passou conosco. Foi muito proveitoso, porque tanto eu quanto você pudemos ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Deus o abençoe. Amém.
Olá, meu amigo, gostaria de agradecer por esse tempo que você passou conosco, que Deus falou ao seu coração e que realmente você possa depositar a sua fé em Jesus Cristo, dar importância nesse passo decisivo de aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Eu gostaria agora de encerrar passando a você esse telefone que está aqui na tela, é o nosso contato, e se você quiser tirar alguma dúvida conosco ou quiser fazer um pedido de oração, que você possa entrar em contato através do WhatsApp. O telefone está aqui na tela, 99910 1550, e nós teremos o enorme prazer de conversar com você, tá certo? Também nós temos, através do Facebook e através do YouTube, se você entrar lá na página, o programa O Viver é Cristo Oficial, você ali também vai poder ver essa mensagem e outras mensagens, e com certeza Deus vai falar com você e vai transformar a sua vida. Agora, se você quiser também participar de alguma reunião com a sua presença, tá certo? Nós temos as reuniões aos domingos, às 10 horas da manhã, estudo bíblico, e também às 19h30, a pregação do Evangelho. E o endereço é na Rua Moraes Barros, número 1220, na área central aqui de Piracicaba. E também nós temos um trabalho, se você quiser ir até o bairro de Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, 156. Nós vamos também, no mesmo horário, às 10 horas da manhã, estudo bíblico, e também às 19h30, pregação do Evangelho, ter o enorme prazer de recebê-lo, de sentar ao seu lado e juntos ouvirmos a voz do Senhor presencialmente. Olha que privilégio, que realmente Deus o abençoe. Que Deus possa nos abençoar e sempre acrescentar esse momento precioso em nossas vidas. Eu gostaria agora que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e deixasse, através da oração, Deus falar mais um pouquinho ao seu coração. E nós vamos finalizar, então, esse momento precioso em nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que passamos na Tua presença. Agradecemos ao Senhor Deus por vermos uma fé genuína naquele cego de Jericó, aonde ele não perdeu a oportunidade de estar junto com Jesus, reconhecendo que ele era o enviado de Deus e que poderia transformar a sua vida. Te agradecemos porque quando ele foi curado, ele saiu glorificando a Deus e o povo saiu cantando louvores ao mesmo Deus. Te agradecemos por essa oportunidade, que Deus possa continuar falando ao seu coração nesse momento e que em todas as áreas da sua vida, que porventura você tiver alguma dificuldade, que Deus possa solucionar, que você possa confiar, mas mais que isso, que você possa entregar a sua vida e que Deus possa de fato transformar a sua alma e possa de fato dar a certeza através da sua fé, através do poder de Jesus Cristo, que um dia quando você partir desse mundo, ou se Jesus vier buscar a sua igreja, você faz parte desse povo comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Graças nós te damos por tudo e pela sua presença. Te agradecemos pela sua audiência e que Deus abençoe a cada um de nós, pois fazemos essa humilde oração no precioso e no santo nome do Senhor Jesus, nosso eterno Salvador e Senhor. Amém.